professor Jefferson novamente. Hoje estou aqui para tratar sobre transformação de deformação, mais especificamente dando continuidade e entrando em círculo de Mohr e deformação cisaliante máxima absoluta. Então, primeiro, vamos falar sobre círculo de Mohr. Por associação, inclusive aquilo que estudamos em transformação de tensão, conseguimos então definir o círculo também para deformação, com as mesmas técnicas lá. Então a gente pode eliminar o ângulo, e reescrever as equações, e chegar à equação do raio e a equação da deformação média, deformação normal média. Dessa forma a gente consegue então definir o círculo de Mohr, que basicamente vai ter a mesma estrutura, porém aqui ela vai estar associada à metade da deformação cisalhante, está associado aqui a metade da deformação cisalhante, então é sempre importante ver essa diferença. E no eixo Y lá, e então o sistema de coordenadas, para a gente relembrar aqui, é positivo para a direita e para baixo, e no eixo das ordenadas são plotados valores, não mais no caso da tensão era feita a tensão cisalhante por inteiro, aqui são os valores da metade da deformação cisalhante, ok? E no mais a gente permanece com os mesmos elementos. A gente tem aqui o centro, então que vai ser um ponto importante, o raio, então tudo que é necessário para definir, o círculo de Mohr. E a partir do centro, e se você tem aqui a deformação média, tem o raio, definiu esses pontos, você consegue definir as deformações principais, então é possível determinar aqui qual é a deformação cisalhante máxima, no ponto. Então tudo graficamente a gente consegue obter os valores. Então o círculo de Mohr é uma ferramenta muito interessante, inclusive para verificação, de alguns cálculos, a gente poder plotar isso e conseguir visualizar de forma prática, o que está ocorrendo naquele ponto em estudo. Então, alguns resultados possíveis de acordo com o círculo de Mohr aqui. Então a gente está olhando aqui, um ponto aqui que seria o ângulo zero, ele está marcando o ponto. Então temos aqui o primeiro estado de tensão, que seria o estado de tensão em A, então que ele coloca aqui θ zero. E se eu quero descobrir aqui então as tensões principais, as deformações principais, então aqui ele vai estar girando aqui no sentido anti-horário, então para chegar à deformação 1 no ponto B. Se eu quiser determinar aqui a deformação cisalhante máxima, seria ir ao encontro do ponto E, então ele vai girar aqui no sentido horário, então, e a gente sempre deve obedecer aquela mesma a mesma convenção que foi determinada no início, então sobre a convenção dos ângulos, então no sentido anti-horário, sempre considerar aquela condição de positivo e negativo ali para não haver confusão, a convenção não muda. Então aqui a gente consegue visualizar também que aqui ele já está plotando alguns valores, então determinou alguns valores, conhece alguns valores aqui, então a gente sabe que olhando para esse círculo de Mohr a gente já tem algo mais específico, algo um pouquinho diferente do que estava sendo apresentado. A gente tem uma parcela, da deformação, que pode ser negativa. Então a gente consegue observar aqui nesse círculo de Mohr que a gente vai ter esse tipo de comportamento aqui associado, então aqui temos o ponto A, partindo para cá eu vou ter uma deformação positiva, deformação principal positiva, então quer dizer que vai tender a estender o corpo, e
né? Do outro lado aqui eu tenho a deformação principal negativa, então ele vai tender a comprimir o corpo nessa direção. Associando esse aqui ao eixo X aqui, né? Então a gente consegue visualizar girando no sentido anti-horário, então aqui também está girando no sentido anti-horário, obviamente aqui pela metade, né? Na figura do quadradinho aqui, né? Do nosso elemento. Então, associado ao eixo X, a gente vai ter aqui o nosso, né, a deformação principal que tende a estender o corpo, né? Então a gente consegue ver o corpo aqui deformado, né, no sentido do eixo X'. E aqui também a gente consegue visualizar, né, que no outro, que como aqui tem uma defasagem de 180 graus, né, temos aqui uma deformação negativa daí no outro, no sentido de Y'. Então a deformação principal, nosso elemento deformados, ficaria com essa geometria, né? Então a gente consegue visualizar da mesma forma. Voltando aqui ao slide anterior, a gente consegue observar para esse, né, círculo de Mohr, como ele está todo na parte positiva do eixo do eixo X aqui, na qual estão plotadas as deformações normais. A gente consegue ver então tanto B quanto D, eles têm deformações positivas, e em associação a gente consegue visualizar que a deformação do elemento ele tende a expandir em todos os sentidos, tanto no sentido de X' quanto no sentido de Y', né? Então a gente tem um giro aqui que sai de 0 e vai até, né, aqui o 2θp1, então aqui vai ser θp1, é metade daquele ângulo, né, do círculo de Mohr. Então a gente consegue visualizar aqui que o X', né, e Y' seriam as coordenadas associadas aqui ao ponto B, ok? E para a deformação cisalhante, assim como eu havia falado antes, ele gira aqui no sentido, né, horário, então ele vai para baixo aqui, realmente ele tem, né, na deformação cisalhante, ele tem o Y' e X' aqui associado. E como eu estou pegando o ponto E, então eu estou vendo uma deformação aqui que é positiva, né? Tá no sentido do eixo positivo, então eu consigo desenhar ele da forma positiva, que é quando a gente tem um ângulo menor que 90 graus, né, associado a ele, ok? E a deformação média, ela é positiva nesse ponto, né? A deformação normal média, que é o que ele está mostrando aqui, ó. Então ele está deformando aqui, aumentando esse elemento. Caso contrário, ele diminuiria esse elemento. Esse quadrado deformado ficaria menor que o elemento original, ok? Então aqui a gente já viu as deformações quando a gente tem a situação que o círculo de Mohr ele está uma parte, né, na parte positiva e outra parte na parte negativa do eixo, e também vimos ele totalmente de um lado. Isso serve quando ele está ou só na positiva ou só na negativa, também vão ter as mesmas associações, ok? Então a gente, sabendo da existência do círculo de Mohr, né, a gente pode determinar então a deformação por processamento máxima absoluta. A gente pode associar essa deformação por cisalhamento máximo absoluta da mesma forma que a gente fez lá a tensão de cisalhamento máximo absoluta, né? Basicamente, né, então as tensões principais, né, então se a gente tiver um caso de tensões principais que submetem o ponto analisado a deformações principais, porque quando a gente está falando de deformação cisalhante máxima absoluta, a gente está falando já de uma deformação que a gente não está associando isso a um plano, né? Então a gente já está vendo de uma forma que a gente deverá ter deformações em todos os sentidos. Obviamente uma delas poderá ser zero, que será uma das coisas que a gente vai tratar aqui, mas inicialmente a gente começa a ver que há deformações em todos os sentidos, né, nos 3 sentidos ali do espaço.
Então aqui que ele está dizendo que quando a gente tem um estado de tensão, né, principal, então como a gente já viu, né, em outras situações, ele pode gerar ali então um estado de deformação principal. E caso o material for homogêneo, isotrópico, as tensões de cisalhamento e as deformações por cisalhamento, elas serão nulas. Então a gente vai ter realmente o caso de, né, ter uma tensão, um caso de tensões principais, né, associado a um caso de deformações principais. Portanto, da mesma forma que determina-se a tensão máxima absoluta, a gente pode determinar a deformação por cisalhamento máxima em um ponto, absoluto em um ponto, né? Então, o que ele quis dizer, basicamente, é que quando a gente tem aqui um elemento, né, como está desenhado aqui na esquerda, né, se a gente tem apenas deformações principais, só que nos três sentidos, a gente vai poder ter um círculo de Mohr, né, 3 círculos de Mohr associados, né? Então dessa forma aqui, como está à direita, né? Então a gente vai ter em um sentido, né, uma deformação máxima, né? Em outro sentido a gente vai ter uma deformação intermediária e em outro sentido uma deformação mínima. Isso vai depender dos valores encontrados, dos valores fornecidos, né? E aqui a gente vai conseguir observar que a gente consegue gerar os 3 círculos de Mohr. E para 2 planos a gente vai ter deformações máximas no plano, né? Então, se a gente pegar esse círculo de Mohr menor, a gente vai ter uma deformação cisalhante máxima no plano nessa magnitude, né? Se a gente pegar a intermediária e a máxima, a gente vai ter, né, uma deformação máxima no plano que será, né, a metade aqui, ó, a deformação máxima no plano, que vai ser basicamente a subtração entre a deformação máxima e a deformação intermediária, né? Lembrando que aqui está plotando a metade da deformação cisalhante, tá? Então aqui a gente já não vai dividir por 2, né? A gente vai observar isso, que quando extrair os valores a gente tem que ficar atento a isso, né? Agora, se eu quiser determinar a deformação máxima absoluta, eu tenho que pegar esse círculo de Mohr, né, maior, que envolve todos os outros dois, e então essa sim será a deformação cisalhante máxima absoluta. Por que é importante determinar qual é a deformação máxima absoluta? É interessante você saber, né, em qual sentido pode ocorrer a falha, né? É interessante você ter esse domínio, né, que pode, em qual sentido, qual é a magnitude, né? Então saber muitas vezes, inclusive para instrumentar, né? Então prever através de modelo, né? Você saber quais são os sentidos das deformações que você quer realizar as leituras, ou até mesmo para fazer os dimensionamentos, né, de acordo com as deformações ali que você tem como critério. Então, para caso de estado plano de deformação, então agora primeiro a gente abriu e disse, olha, todas elas podem ser diferentes de zero, mas a gente está estudando o caso do estado plano de deformação. Então, no estado plano de deformação, né, o que vai acontecer é que pelo menos uma delas será zero, né? Então, ou a mínima ou a máxima serão nulas. Então, o que eu apresento aqui nesse primeiro caso é que é exatamente esse caso, né? Ou mínima ou máxima são nulas, né? Então, aqui no caso está mostrando a mínima, mas a associação é a mesma. Então, para calcular a deformação máxima absoluta, a gente vai ter então que a deformação máxima absoluta vai ser seria a máxima menos a mínima, né? E só. Então, para esse caso que está sendo mostrado aqui, a gente vai ter que a deformação máxima absoluta, cisalhante máxima absoluta, vai ser igual a deformação normal, ok?
Agora, se eu tiver a deformação intermediária nula, aí sim eu tenho que fazer a deformação máxima menos a deformação mínima, né? E daí eu determino a minha deformação máxima absoluta. Aqui não é dividido por 2, pessoal, né? Vamos lembrar que aqui, ó, a gente está plotando a deformação cisalhante sobre 2, né? Então por isso que aqui não é dividido por 2. Na tensão era, mas aqui não, tá? Então ficar bem atento a esse ponto, né? Quando forem fazer os exercícios ali, é bem comum a gente errar esse tipo de coisa, né? Porque é muito parecido, mas esse detalhezinho pega bastante gente aí e deixa uma certa confusão. Então, ficar bem atento a isso, que como a gente está plotando aqui a deformação semelhante sobre 2, né? Então, aqui a gente não vai dividir por 2 para a gente realmente determinar a deformação máxima absoluta, tá bom? Bom, sem mais, eu fico por aqui, né? Até a próxima. Em caso de dúvidas, entre em contato. Tchau!